Buenas! Bora então, gente, falar sobre climatologia, fazer uma parte introdutória aqui. Não vou falar tudo sobre clima, mas vou fazer uma parte introdutória para a gente entender muitas situações que a gente depende muito, principalmente para quem vai se formar técnico em agropecuária, né? Muito interessante essa parte de climatologia, para entender melhor como é que são essas dinâmicas atmosféricas, né? O que são esses dados meteorológicos, como é que eles são lidos, quais são as influências deles no nosso dia a dia. Nossa grande preocupação: amanhã vai chover, vai dar sol, entender também porque, começar a construir um conhecimento para entender o porquê que determinados lugares do mundo é quente o ano todo, enquanto outros lugares do mundo é frio o ano todo, ou até mesmo onde a gente mora aqui, né, na região sul de Santa Catarina, região norte aí do litoral gaúcho, ou aqui no Planalto Serrano, aqui próximo a Santa Catarina. Ok? Entender por que aqui a gente tem 4 estações bem definidas, né? Tem um inverno frio, um verão quente, e outono e primavera, estações amenas, né? Estações de transição. Por que tem tantas diferenças assim ao longo da superfície da Terra, né? Por que aqui é tão difícil nevar e lá nos Estados Unidos ou até mesmo no Canadá é tão fácil nevar? Tudo isso a gente vai entender, né, construindo esse conhecimento aqui nos próximos slides, né? Vão ser várias aulas sobre esse tema, vão ser pelo menos 3 aulas sobre esse tema, e hoje aqui a gente vai começar a construir esse conhecimento. E para começar a construir esse conhecimento, primeiramente a gente tem que entender a diferença entre tempo e clima, né? A diferença entre essas duas palavrinhas. Elas estão muito juntas, elas andam muito juntas o tempo todo, digamos, até mesmo dizendo assim, mas elas têm uma diferença de significado, ok? Olha só, eu até trouxe aqui umas brincadeirinhas para vocês, não é uma brincadeirinha, mas é os textos, umas cantadas bonitas, né? Olha só, você sabe a diferença entre tempo, entre clima e tempo? Ela assim, não, explique qual a diferença. Clima é o que está pintando entre a gente e tempo que a gente está perdendo. Mas muitas vezes as respostas não são muito boas, né? O cara botou foto provocativa, escreveu errado na moral, né? Na moral, sabe qual a diferença entre clima e tempo? E a menina já cortou ele, ó. Clima é algo que eu não tenho com você e tempo muito menos. Bom, não é bem essa a diferença que eu estou querendo explicar para vocês. O que eu estou falando aqui são sobre condições atmosféricas, ok? A diferença entre tempo e clima está basicamente definida a palavra tempo-relógio, né, no que diz respeito ao tempo que está lá em cima é condição atmosférica, mas tem a ver com o tempo-relógio, a questão de momento. Olha ali, ó, a diferença entre tempo e clima está na verdade numa escala temporal, né, por isso que eu falei do relógio, né, que os envolve. O tempo é uma condição do momento, enquanto o clima é uma configuração, ou seja, é um relato daquilo que foi estudado do tempo ao longo do tempo. Ah, professor, ficou meio confuso. Bom, vamos explicar melhor, né? O tempo é a condição do momento. Por isso que quando a gente olha a televisão, a gente vê a previsão do tempo, certo? A gente vê a previsão do que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, o que vai acontecer nos próximos 3 dias, o que vai acontecer daqui a 7 dias. Acima de 7 dias as previsões não são tão confiáveis. A previsão para amanhã é muito confiável, a previsão para depois de amanhã já não é tão confiável. Conforme o tempo vai aumentando, a previsão vai sendo menos confiável, ok? Quanto mais próximo do dia que você está, mais confiável ela é. Então é a condição daquele momento, né? Ah, amanhã vai chover, amanhã vai ser calor, amanhã vai dar neve, né? Amanhã vai ser um dia de muito vento. Então é a previsão da condição daquele momento. Ao longo do tempo, olha só que interessante agora, né? Ao longo do tempo, o relógio, ao longo do tempo, na questão temporal mesmo, vai se estudando as condições climáticas, todos esses dados de todos os dias e tal, e vai se construindo um relatório, digamos assim, para saber que naquela região o tempo se comporta daquela forma em determinada época do ano. Entendeu? Isso é que passa a ser, então, clima. Ok? Então quando a gente fala assim, ó, clima tropical, a palavra tropical lembra muito calor, é calor o ano todo, né? Por quê? Porque se viu ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, o quê? Que lá é calor o ano todo, então o clima de lá é quente. Ok? A mesma coisa para nós aqui. Como é que é o nosso clima? 4 estações bem definidas, né? Por quê? Porque ao longo do tempo se viu estudando o tempo, né? Ao longo do tempo o relógio se viu o tempo, condições atmosféricas, que tem determinadas épocas do ano, ali por junho, julho e agosto, que é mais frio, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, que é mais quente, e aí os outros meses, aí, estações amenas, estações de troca entre verão e inverno, né? Que a gente tem o outono e a primavera aí que fazem essas transições entre as estações, né? Então, basicamente,
O clima, né, que está aqui do meu ladinho, é o comportamento atmosférico durante um período longo de observação. Então, ele é o resultado dos estudos do tempo. Ok, gente? Apesar de, às vezes, acontecer algumas coisas que não são corriqueiras, que fogem um pouco aquilo que geralmente acontece. Como tem os períodos de seca, como tem os períodos mais chuvosos, que acontece aí alguma situação, outros eventos, como Laninha e Eulinha, que a gente vai estudar também, que provocam alterações. Mas que, comumente, a gente já tem uma certa ideia na nossa cabeça de como é o clima naquele lugar. Ok? Né? Porque quando a pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, no Nordeste, ela não se preocupa muito em olhar a previsão do tempo, né? Não se preocupa muito em, eu vou viajar no inverno, não importa, é calor o ano todo, ok, gente? Então, o que é o clima, né? A gente consegue, então, através do estudo do tempo, fazer um estudo e aí fazer uma classificação climática, como vocês estão vendo no mapa do Brasil aqui, ó. Não vou me ater agora a explicar cada um desses climas que estão ali colocados, mas mais ou menos vocês já podem olhar na cabeça de vocês, né? Quando eu estou me referindo aqui àquela parte azul lá onde está a seta lá embaixo, lá, ó, a roxa, né, dependendo da tela de vocês, aí está mostrando um azul, um roxo, um lilás, está classificado como clima subtropical, que é justamente o clima com 4 estações bem definidas, que é aquilo que a gente tem aqui: verão quente, inverno frio, primavera e outono, estações de transição, ok? Bom, já que a gente primeiro vai ver essa questão das condições atmosféricas, especialmente a condição do tempo, para daí depois entender a questão de clima, é essa construção de conhecimento que a gente vai começar a fazer a partir de agora, né? Por isso que a gente fala a partir de agora muito a palavra meteorologia, né? Quando a gente baixa um aplicativo, eu quero ver previsão do tempo, eu quero um aplicativo de meteorologia, assim por diante, para ver as condições atmosféricas, como está aqui do ladinho aqui, ó, parâmetros meteorológicos, condições atmosféricas, dados meteorológicos. Qual é a definição de meteorologia? O que está no quadrinho branco ali em cima ali, ó. Né? Meteorologia é a ciência que estuda os processos que ocorrem na atmosfera terrestre, principalmente na camada mais próxima da superfície, que é onde a gente, né, mora, onde a gente sofre, sente essas consequências. Eu não quero saber a previsão do tempo no que acontece a 300, 400 quilômetros de altitude. Eu quero saber a previsão do tempo de onde eu me encontro, como o que vai acontecer amanhã no meu dia, né? O que eu só tenho que botar uma blusa, se eu posso lavar roupa para botar para secar, se vai ter sol e assim por diante, né? Então, os parâmetros meteorológicos ou condições atmosféricas ou dados meteorológicos são tudo muitas questões sinônimas, assim, são muito semelhantes. Né? E quais que são esses dados, quais que são esses parâmetros? São esses que estão aqui embaixo, ó, temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade relativa do ar e precipitações. Esses aí são os principais, os essenciais, digamos assim, quando a gente olha uma previsão do tempo e quando vai se construir uma previsão, também são os principais a serem observados. E a partir de agora, então, a gente vê cada um deles de uma forma um pouco mais calminha, né? Estudando cada um deles para construir esse conhecimento de meteorologia, para depois entender melhor a questão de clima e por que tem regiões que acontecem aquelas situações que eu já citei antes, de calor o ano todo, de frio o ano todo, por que é assim, por que é assado e assim por diante, né? O primeiro que a gente vê a partir de agora, então, é a temperatura, aquele que é mais sensível por parte da gente, né? Por parte dos seres humanos. Quando a gente fala em temperatura, a gente já lembra, primeiramente, eu nem coloquei o nome, acho que eu não preciso colocar o nome aqui para vocês desse aparelho, nos próximos vocês vão ver o nome dos aparelhos, mas é o termômetro, né? Quando eu falo em temperatura, eu vejo o termômetro, que ele pode ser vários, né? Esse aqui é o modo mais clássico, né? Para se ter em casa e tal. Também tem aqueles que estão no centro da cidade, só que esses dois aqui não são oficiais, certo? Por que eu digo? Principalmente esse que apareceu agora, que é do centro da cidade, que tem aquela propaganda, que tem ali que fica passando a hora e a temperatura e assim por diante. Aquela temperatura ali, ela está muito acima do que realmente deveria ser, a temperatura oficial. Por quê? Está dentro de uma caixa preta, né, que o próprio preto já absorve o calor, ele é totalmente lacrado para não entrar vento, para não entrar umidade, para não entrar chuva, para proteger o aparelho eletrônico que está ali dentro. Ele está cercado por prédios, muito concreto, o chão é asfalto, passa muita gente, passa muito automóvel, né, o cano de descarga solta altas temperaturas dos automóveis e assim por diante. Então a temperatura ali marcada é muito mais alta do que realmente é. A maneira oficial de se registrar a temperatura, aquela que é aceita como oficial, essa que apareceu aqui do lado agora, ó, dentro de uma casinha fechada, com um telhado, com uma janela de veneziana, né, que passa um pouquinho de vento, mas não tanto, até para não ter a diferença entre temperatura e sensação térmica, que é o assunto do próximo slide, ok? Essa é a maneira oficial, quando a gente olha uma estação meteorológica, é essa situação aqui que é onde se encontra um termômetro que registra a temperatura oficial, né? Não é esse termômetro que a gente se acostumou a ver ele muito nos últimos tempos por aí, né? Esse termômetro aqui é aquele que era usado até para outras finalidades,
mas em virtude aí da pandemia, né, ele foi muito utilizado, continua sendo muito utilizado agora também, para observar a temperatura corpórea, né? A gente sabe que é na testa, né? Não é no braço, né, gente? Mas vamos lá, ok? E eu trago aqui como curiosidade para vocês, né, os recordes. A temperatura mais alta já registrada no mundo, 56,7 graus Celsius no deserto do Vale da Morte, nos Estados Unidos, temperatura registrada de forma oficial em 1913, e a temperatura mais baixa já registrada foi de menos 89,2 graus Celsius na estação Vostok, que pertence à Rússia, porém fica na Antártida, né? Lá no Polo Sul. É a estação meteorológica e a estação também da Antártida que fica mais próximo do Polo Sul extremo, ok? Essa temperatura foi medida em 1983, né? Tem gente que gosta de dizer que quando é frio, eles falam assim, ó, menos 89 graus abaixo de zero negativos. Nossa, daí é frio pra caramba, né? Mas só menos 89. Já vi muito repórter falar, deu menos 3 graus negativos, menos 3 graus negativos. Para complementar, ele fala assim, ó, menos 3 graus negativos abaixo de zero. Aí quer dizer que é 3 vezes mais frio, né? Mas é isso aí, tá, gente? Uma diferença também, quando a gente fala em temperatura, é a questão da sensação térmica. Por quê? A temperatura oficial, tá lá o termômetro dentro daquilo. Mas se eu tiver em um ambiente com vento, a sensação térmica vai ser menor. Porque é isso que, por exemplo, quando a gente coloca um ventilador, a gente busca fazer. Ok? O ar-condicionado não, ele trabalha de uma forma diferente. Ele já joga um ar mais gelado, né? Ele tem um sistema ali dentro dele que faz jogar o ar mais gelado. O ventilador não, ele pega o ar que está ali e só joga. E aquela própria circulação já faz com que a temperatura, a nossa sensação seja mais baixa. Isso aqui é um aplicativo do próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui embaixo, ó, IMET. Tá vendo aqui? Ó, o mouse tá aí do ladinho ali. Ó. Tu vem lá em cima onde está o mouse e tu escolhe. Aqui agora é um print, né? Não é o aplicativo, mas você pode entrar no site que vai ter. Tu decide a velocidade do vento. Então eu botei aqui, ó, 18 km por hora. Se a temperatura oficial for 15 graus Celsius, mas tiver um vento de 18 km por hora, a sensação térmica é de 11. Entendeu? Né? Então a sensação térmica tem muito a ver com a questão de vento. Aqui, ó, com ventos de 18 km por hora, marcada pelo termômetro de 15 graus, a sensação é de 11 graus Celsius. Por isso que quando dá um frio muito intenso na serra, né, tipo, deu menos 5, mas a sensação é de menos 15, porque além daquele frio de menos 5, também tem mais algum vento ali na casa dos 14, 18 km por hora, que já é um vento bem sensível, tá? Para vocês terem uma ideia, um vento até 10, 11, 12 km por hora não é um vento muito sensível. Um vento acima de 12, 15 já é aquele vento que começa a mexer um pouco as árvores, né? Um vento acima de 30, 40 já é um vento bem mais forte, né? Só para vocês terem uma ideia, o Catarina chegou a 151 km por hora. Então é bastante vento, né, gente? Bom, então a gente terminou agora sobre temperatura, né? Falamos essa curiosidade sobre sensação térmica. Vamos ao próximo dado meteorológico, ao próximo parâmetro, que é a pressão atmosférica. O que a pressão atmosférica mede? A quantidade de moléculas de oxigênio, né? Especialmente o ar que a gente respira aí, a concentração dela. Se tiver maior concentração, maior a pressão atmosférica. Se tiver menos pressão atmosférica, se tiver menos moléculas aglutinadas, menos elas estarem mais separadas, menor é a pressão atmosférica. Já trouxe aqui para vocês aquela clássica situação, quem aí gosta de ver os jogos de futebol, já viu muita situação, o cara jogou na altitude, a bola andou mais rápido, ele sentiu menos ar. Sim, já existe menos ar para ele respirar. E a bola vai andar mais rápido também, um chute, em uma situação assim, porque existe menos pressão do ar. A pressão está mais baixa, então tem menos pressão do ar para fazer com que a bola pare. Né? Um chute dado por um jogador ao nível do mar, a bola não vai atingir uma velocidade tão alta quanto o chute desse mesmo jogador em um lugar mais alto, porque aqui tem mais pressão atmosférica, tem mais moléculas atrapalhando a movimentação da bola do que lá nas partes mais altas, né? Isso também influencia muito a questão climática, bastante, tá, gente? O aparelho que mede a pressão atmosférica é o barômetro. Aqui eu tenho ele no modo mais antigo, bem clássico, certo? E aqui no modo digital. Aqui na verdade é um multiparâmetro, ó. Ele está medindo aqui três coisas: a umidade relativa do ar, a temperatura e a pressão atmosférica. São três coisas que esse aparelho aqui está fazendo, né? Já é um aparelho digital, já é mais completinho, mas eu trago aqui como curiosidade para vocês também o mais antigo, né? A unidade de medida aqui dele, existem duas unidades de medida. Geralmente tem o milímetros de
mercúrio, né? E aquele que está por fora aqui, 1030, 1020, 1040, é o chamado hectopascal, né? Unidades que eu não vou me ater muito a entrar aí, mas só para vocês terem uma ideia, quando a pressão está acima de 1020, aqui ó, tá vendo? 1020 lá, não tá o mousezinho bem pertinho de mim aqui, ó, ali ó, tá? 1020, tá? Quando tiver acima de 1020, tempo bom, né? Pressão atmosférica alta. Então, quando está aqui mais para esse lado, a pressão atmosférica está alta, o tempo é bom. E quando tiver para o outro lado, aqui, ó, para esse lado aqui, abaixo de 1010, 1015, aqui para esse lado aqui onde está o mouse ali, ó, tempo ruim. Por isso que ele já até mostra aqui. Tá, professor, qual que é a relação? Não entendi porque quando a pressão atmosférica é mais alta, geralmente o tempo é bom, e quando a pressão atmosférica é mais baixa, geralmente o tempo é ruim. Por causa disso daqui, ó. Certo? Quando vocês veem uma previsão do tempo, geralmente lá a mulher que está explicando, o cara que está explicando, dependendo do canal de televisão que vocês veem, diz, tem um centro de alta pressão, tem um centro de baixa pressão. Quando ele mostra que tem um centro de alta pressão, quer dizer que tem muita molécula de oxigênio, muita molécula de ar ali aglutinada. Então a tendência delas é se expandir, é liberar essa pressão para normalizar. Em outro lugar tem uma baixa pressão. Olha lá o mouse, lá naquela primeira figura lá, o mouse, ó, baixa pressão. O que vai acontecer? O ar vai sair da alta pressão em direção à baixa pressão. O que ele vai levar com ele? Tempo ruim. Porque o que tiver de nuvens no caminho, esse ar vai empurrar para aquele lugar de baixa pressão. Então, geralmente, o lugar de alta pressão, o tempo é bom, porque ele está se abrindo, está expandindo, certo? Enquanto o lugar que tem baixa pressão, o tempo é ruim. E daqui, da alta pressão para a baixa pressão, vento. Né? Então, olha só como eu mostrei aqui para vocês agora sim, nessa figurinha que está bem aqui do lado, ó. O centro de alta pressão, 1028 hectopascal, como eu falei para vocês, né, acima de 1000, ó, agora meu cachorro latiu, não tem como cortar ele latindo, tá? Quando está acima de 1020, 1015, a pressão é alta, aqui está 1028 hectopascal, aqui é 1000 e aqui é 992, então a pressão está baixa, está gerando uma corrente de vento nessa direção. Agora vocês entenderam, quando vê o azinho, e se esse azinho estivesse bem aqui em cima de Santa Catarina, tempo bom, solzão, tudo tranquilo. O problema é quem está na região do B, na pressão baixa, porque está recebendo, né, aí todas as cargas atmosféricas, né, digamos assim, as nuvens de chuva estão sendo carregadas por esses ventos para esse lugar onde a pressão está mais baixa. Né? Então, como a gente acabou de citar, vento, né? Um dos dados meteorológicos importantes aí, que mostra o deslocamento de grandes massas de ar, às vezes quando a gente for falar mais adiante propriamente de massas de ar, né? A gente também tem a questão, ali eu mostrei o vento numa escala mais continental, mas existem também os ventos locais. Em áreas litorâneas é muito comum ter diferença de pressão entre o que esquentou a água do mar e o que esquentou o continente. A gente vai falar sobre isso quando falar em continentalidade, mas basicamente região litorânea tem muito vento constante, né? Região de serra, tanto o pé da serra como o topo da serra, as duas regiões muito próximas, também tem diferença de pressão, então cria uma corrente de vento constante, também é uma região de ventos constantes. Aliás, usem a cabeça agora e lembrem, quando vocês veem aqueles aerogeradores, né, aquelas turbinas eólicas que tem para gerar energia eólica, né, através da força do vento, aquele catavento branco grandão, onde é que eles estão? Geralmente em áreas litorâneas ou áreas de pé de serra ou topo de serra, que estão regiões que têm troca de pressão constante, né? Por exemplo, a gente tem em Osório, né? A gente tem lá em Bom Jardim da Serra, tem várias regiões, a gente pegar o litoral brasileiro, tem vários pontos onde os ventos são constantes, justamente porque são pontos locais onde tem muita troca de pressão atmosférica local. Ela não chega a ser uma troca de pressão continental quando a gente fala nos grandes centros de alta pressão ou grandes centros de baixa pressão, ok? E esse é o aparelho que mede a velocidade do vento. Tão importante quanto a velocidade do vento é a direção que esse vento está vindo. Né? Muito importante então para se fazer uma previsão, quando se olha um mapa, alguma coisa, né? A questão de estar numa pressão alta ou numa pressão baixa, a pessoa vê a velocidade do vento, vê a direção que está vindo aquele vento e já consegue mais ou menos medir em quanto tempo vai chegar uma chuva, assim por diante. Né? Mas aí já fica mais a critério de uma pessoa mais especialista no assunto. Mas esses aí são dois modelos, um mais analógico, né? E o outro modo um pouco mais digital. A gente também tem a biruta. Certo? A biruta ela tem uma diferença, ela é um instrumento meteorológico só para saber a direção do vento, né? Nem tanto a intensidade, não dá para saber quantos quilômetros por hora está passando o vento ali dentro. Claro que se tu vê uma biruta balançando bastante, bem empinada como está essa aqui, que está aparecendo aqui do lado, certo?
você consegue imaginar que é um vento mais forte, um vento mais fraco, mas principalmente para saber a direção. Isso aí geralmente é muito comum em aeródromos, né? Não em aeroporto, porque aeroporto já vai ter um instrumento mais certo, né? Com velocidade medida de forma mais correta, né? Direção de forma mais correta. Mas um aeródromo, quando é uma pistinha mais simples, um avião mais simples, é muito comum a gente ver esse instrumento aí que é a biruta, ok? Bom, Passando então para um outro parâmetro de dados meteorológicos, vamos falar agora de umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a relação entre a quantidade de água, né, que existe no ar. É uma umidade absoluta, ou seja, é a quantidade máxima de água que poderia existir na mesma temperatura do ponto de saturação. Ou seja, ela está prestes a virar água. Porque se ela virar água, ela atingiu 100%. Não sei se vocês entenderam. Mas quando vocês escutam essa palavra aqui, ó, a umidade relativa está perto dos 100%, quer dizer que está próximo de chover. Ok? A umidade relativa lá na região centro-oeste do Brasil é abaixo de 40%, é preocupante. Né? As vias respiratórias elas precisam um pouco de umidade para o ar fluir menor dentro do nosso corpo, digamos assim. Né? Uma umidade de 80%, como aparece aqui no gráficozinho aqui do lado, ó, aumento da proliferação de fungos e bactérias, nível de umidade recomendado pela OMS, ou seja, nem muito alto, nem muito baixo, 60%, um pouco acima da metade, seria o padrão ideal. Né? Aliás, o nosso próprio corpo, ele consegue identificar, com a questão da umidade relativa do ar. A gente tem aparelhos que medem isso, obviamente, né? Mas a gente nota muito, por exemplo, os lábios ressecados quando a umidade é muito baixa, principalmente no inverno. Tá, professor? Vamos começar já a entender algumas coisas. Por que no inverno a umidade relativa geralmente ela é mais baixa? Porque as temperaturas são mais baixas. Se as temperaturas são mais baixas, evapora menos água. Se evapora menos água, tem menos vapor de água, que isso é a umidade relativa do ar, né, basicamente. É a quantidade de vapor de água que tem no ar que a gente respira, que ainda não virou água totalmente, não chegou no seu ponto de saturação. Mas a gente sente esse vapor em dias muito úmidos, quando a gente olha, por exemplo, um azulejo na parede, alguma coisa, começa a escorrer aquela água, ou seja, tem muito vapor de água e quando o vapor encosta no azulejo, geralmente o azulejo, por ser cerâmica, ele tem uma temperatura específica mais baixa, ele já então faz com que a água entre no seu estado líquido e aí escorra no formato líquido. Olha só que interessante, né? Várias explicações, né? Até mesmo um segredinho aqui, mas quando o ar está muito seco, a pessoa vai mexer no tatuzinho, quando ele está bem durinho, quer dizer que o ar está mais seco, né? E quando ele está bem molezinho, ai que nojo, né? Ele está então mais úmido. É uma forma aí também da gente medir. Mas a gente tem os aparelhos que fazem isso, tá? Existe o higrômetro, assim como o barômetro apareceu antes, tem o modo aqui analógico, né? Aquele mais antiguinho. Certo? Eu acho que vocês já viram, algumas vezes eu já postei fotos do aparelho que eu tenho aqui em casa, que é um aparelho totalmente analógico. Ele mede 3 coisas: temperatura do ar, pressão atmosférica e umidade relativa do ar. Ele é bem bacana, ele já dá, para quem já tem um pequeno conhecimento, já consegue fazer uma mini previsão de algumas horas do que está por vir aí, quando vê a umidade aumentando bastante, quando vê a pressão atmosférica diminuindo. Vai chover, a pressão está diminuindo, está trazendo ventos para cá e a umidade está aumentando, vai chover, entendeu? Então a gente já consegue mais ou menos trabalhar com isso. Esse aqui de novo é o modo digital, né? Esse que apareceu do lado aqui, porque esse aqui está trazendo 3 parâmetros, né? A temperatura, certo? Desculpa, a umidade relativa do ar, quantidade de vapor de água, que é em porcentagem de 0 a 100%, chegando a 100% é chuva, né? É água no estado líquido, certo? 20,8 aqui é a temperatura, e 998,4 hectopascal é a unidade de pressão atmosférica, a gente viu, né? 998,4 abaixo de 1000, abaixo de 1010, quer dizer que já é uma pressão atmosférica mais baixa. Ok, gente? Uma curiosidade também sobre esse tema de umidade relativa do ar é quando a gente faz a comparação entre 2 lugares, né? O deserto do Saara e a floresta amazônica. Obviamente, vocês sabem a resposta. Qual dos 2 lugares é mais úmido? Né? Vocês sabem, a imagem já está mostrando por si. Qual que é a grande diferença que a gente sente, por exemplo, na questão da temperatura ao longo do dia? Imagina que essas 2 regiões aqui, elas têm a mesma posição em relação ao Sol. Ok? Elas estão na mesma posição do Sol, ou seja, elas estão na mesma distância do Sol, quando está acontecendo aí a emissão de raios solares em direção à Terra, estão na mesma distância. Porém, existe uma diferença de umidade aqui que faz uma diferença de clima. Tá? Tem uma diferença climática aqui daí. Por quê? Porque a questão aqui, ó, aqui a umidade relativa é muito baixa.
ok? O Sol incide diretamente nas pessoas, muito mais forte, enquanto aqui o Sol incide um pouco mais fraco. Como assim, professor, um pouco mais fraco? Porque a umidade relativa do ar, né, os raios solares atravessam e aí tem que bater nessa umidade, nessas moléculas de vapor de água, então perde um pouco de força quando ele chega no chão, porém a umidade é aquecida. A umidade do ar é aquecida. Então, nessa situação aqui no deserto, eu sinto calor, mas não sou muito, né? Não tem muito suor. Agora, nessa região aqui, a umidade relativa é mais baixa e eu também não vou suar tanto. Quer dizer, eu vou suar muito mais, desculpa, né? Porque a umidade relativa, ela é muito alta, né? Tem muito vapor de água que foi aquecido com o sol aqui. O que vai acontecer quando chegar a noite? Nessa região aqui, ó, no Saara, que pode ser essa região que está sendo representada aqui, a temperatura vai despencar, ela vai cair perto do 0 graus Celsius. Enquanto no dia chegou a 40, 45 graus, durante a noite já vai chegar perto do zero. Por quê? Porque não tem umidade relativa do ar, ou seja, não tem vapor da água que foi aquecido durante o dia para fazer com que a noite permaneça aquecida, né? Ou seja, o vapor da água é uma questão térmica aí também, né? Ele foi aquecido durante o dia e faz com que a noite permaneça aquecida. Claro, não vai ser tão quente quanto durante o dia porque não tem mais o sol, mas esse vapor da água ainda vai fazer com que a noite fique muito quente. Ou seja, resumindo, temperatura durante o dia aqui, 40 graus Celsius. Temperatura durante o dia aqui, 30 graus Celsius. Temperatura durante a noite aqui, de 40 para 45 cai perto de zero. E aqui, de 30 a 35 cai para 28, 29. Não cai muito a temperatura porque a umidade, né, ela preserva muito o calor ao longo da noite. Porque ela foi aquecida durante o dia e fez com que a noite continuasse quente. Certo? Próximo parâmetro, próximo dado meteorológico, chuva, né? A gente construiu todo um conhecimento aí já de parâmetros, está construindo ainda, para chegar naquele que talvez, depois da temperatura, aquele que a gente mais se preocupa. O que vai dar amanhã? Vai dar calor ou vai dar frio? Tá, vai dar calor. Tá, mas vai chover ou não vai chover, né? Aí depois vem, tá, vai dar vento ou não vai dar vento? E assim por diante, certo? E aqueles dois outros que a gente viu, umidade relativa do ar e pressão atmosféricas, estão trabalhando juntos com todos esses aí parâmetros para ter as condições atmosféricas como a gente conhece no nosso dia a dia, ok, gente? Então, quando a gente fala em precipitação, a gente está se referindo basicamente à chuva, certo? A gente tem geada, a gente tem granizo, mas basicamente a mais famosa, que a gente está mais acostumado, é a chuva. E existem três tipos principais de chuva: a chuva de condensação, que é chamada chuva também chamada chuva de verão, chuva convectiva, né, que também é conhecida como chuva de verão, a chuva frontal e a chuva orográfica ou de relevo. Qual a diferença entre os três? Vamos lá, você já tem um pequeno conhecimento aí para me acompanhar na linha de raciocínio. A chuva basicamente ela se forma pela evapotranspiração da água que está na superfície, que chega até as nuvens e que chega em um determinado momento em que essa água atinge uma temperatura que ela volta a ser líquido e cai em forma de chuva, ok? Quando eu tenho dias muito quentes, esse processo é muito acelerado. Então, quais são os dias muito quentes? Verão. Né? O que acontece aqui na nossa região durante o verão? O dia é muito quente, chega no final do dia, 5, 6 da tarde, chove bastante, chove de forma torrencial, assim, mas chove 15 minutos, 20 minutos, aí volta, desaparecem as nuvens, volta tudo normal, né? Isso é a chuva de verão. É um processo de chuva que é todo acelerado por causa do calor mais sensível, assim, a gente consegue sentir isso, né? Depois a gente tem a chuva frontal, que é quando duas ou mais nuvens se encontram, ela já tem água armazenada dentro delas no estado de vapor, já foi evaporado bastante, os ventos transportaram ela para os outros lugares, e aí quando elas se encontram uma com as outras, com temperaturas diferentes, faz com que a água que esteja dentro delas atinja a temperatura de voltar ao estado líquido, né? Diminui a temperatura, volta ao estado líquido e aí cai em forma de chuva. E quando são várias nuvens se encontrando, geralmente são as chuvas mais duradouras, 2, 3 dias, digamos aí, dependendo da quantidade de nuvens que vão se encontrar. E por último, a chuva orográfica, a chuva causada pela presença do relevo, é aquela que a nuvem está carregada de vapor de água, ela vem, né, como aparece ali no desenho ali do lado, né, ela vem vindo e chega ao determinado que ela tem que atravessar um relevo, então ela vai ter que subir. Quando a nuvem sobe, toda vez que sobe, a temperatura diminui, né? Então a temperatura vai diminuir, lá dentro, a água que está em estado de vapor vai virar líquido, e aí vai fazer chover. Quando a nuvem chegar do outro lado, ela chega seca, né? Isso é uma das causas especiais, até já vou adiantar essa aqui para você, porque o Nordeste, a parte do interior do Nordeste brasileiro é tão seca, porque existe um planalto chamado Planalto, ou Serra da Borborema, como eles chamam lá. A nuvem vem do Oceano Atlântico, trazendo muita umidade, só que quando ela encontra o Planalto da Borborema, ela faz chover ali, né? As regiões litorâneas do Nordeste chove bastante, chove quase uma vez por dia, basicamente, chove bastante
bastante mesmo, né? Mas quando ela atravessa isso, quando ela chega do interior do Nordeste, ela chega seca, daí ela não tem água para poder fazer chover. Então aí já está uma explicação bem bacana para vocês já construindo conhecimento e assimilar um pouco com o que acontece na superfície. Certo, gente? Bom, para medir as quantidades de chuva, a gente tem o pluviômetro, né? Esse aparelhinho bem simplesinho mesmo, dentro dele tem um medidor e ali ele mede quantos ml de água choveu. Então quando a gente fala assim, choveu quantos mililitros, né? O que é mililitros? É a quantidade de chuva, desculpa, mililitros é uma unidade de medida de volume, né? Mas o mililitros é o que mede, é o que choveu dentro de um caninho assim, de 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros de diâmetro, chamado cano de 100, cano de esgoto também que é, né, que geralmente é o cano de 10, aquele cano branco que a gente vê nas construções, certo? É aquela boquinha que tem ali, ou seja, a quantidade de água que choveu ali é como se diz, choveu tantos mililitros, é o quanto choveu dentro daquele recipiente. Certo? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, a nossa região aqui, a chuva média é em torno de 100 a 130 milímetros por mês. Ok? No Nordeste brasileiro, em regiões secas, tem lugares que não chove nada há vários meses, né? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre essas quantitativos aí quando a gente falar sobre climograma, tá? Não precisa se ater muito, mas a medida de precipitação ela é feita através da quantidade de mililitros. Choveu tantos milímetros, desculpa, né? Tantos milímetros naquele aparelho, não é o que choveu na cidade inteira. Na cidade inteira choveu milhares, milhões de litros, né? Mas quando fala em milímetros é o quanto que choveu dentro daquele recipiente. Certo, gente? Como eu falei para vocês, né? A gente falou sobre precipitação, o mais lembrado pela gente são as chuvas. Ok? Então, quando eu falo em chuva, é a mais típica, né? Quando a temperatura é acima de zero e tem as condições específicas, ali tem chuva normal. Quando eu tenho um ambiente onde vai acompanhando o mouse do lado ali, ó. Quando eu tenho um ambiente onde as condições de temperatura da atmosfera são abaixo de zero e tiver uma condição de chuva, ou seja, eu tenho uma nuvem de chuva, mas a temperatura atmosférica é abaixo de zero, é muito provável que caia os cristais de gelo, né? Cristais de gelo, que é a forma mais típica que a gente conhece da neve. Ok, gente? E quanto mais frio, mais fácil ainda provocar neve, digamos assim. Quanto mais chuva e mais frio, mais neve, assim por diante, né? E granizo é quando acontece um choque térmico, ou seja, lá na altitude, lá na nuvem bem alta, tem uma nuvem de chuva bem alta, que não é muito comum, é difícil isso acontecer, não é sempre que acontece uma chuva de granizo, tem que ter uma combinação de fatores, né? Que é uma combinação bem mais difícil de acontecer do que a chuva propriamente dita, certo? É quando eu tenho uma nuvem lá em cima, em que a camada atmosférica está com a temperatura acima de zero, mas no meio do caminho da chuva existe uma camada atmosférica aqui que a temperatura está abaixo de zero, ou seja, dá um choque térmico e ela congela, né? Ela dá um choque térmico, ela congela e cai então as bolas de granizo, né? As bolas de gelo, como queiram assim dizer. Certo, gente? E por último, né? Os parâmetros das condições do tempo, aí, os dados meteorológicos, né, a gente vem falar do satélite, a gente falou de vários aparelhos, mas hoje, né, dos últimos anos aí, atualmente, bem mais utilizado está o satélite, né, ele consegue fazer várias medidas, ele consegue ver a temperatura, consegue ver as nuvens, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ele tem todos aqueles aparelhos dentro dele de uma forma diferenciada, mas de uma forma muito mais precisa, né, ao longo do que a tecnologia vem se mostrando ao longo dos anos, sempre evoluindo, sempre alcançando números cada vez mais precisos, digamos assim, né? Então, como a gente pode ver aqui a gente está vendo uma imagem de satélite que mostra um parâmetro, né? Um parâmetro de nuvens, digamos assim, e ela consegue tirar várias fotos ou até mesmo fazer um vídeo para saber onde estão indo essas nuvens, de onde elas estão indo, para onde elas estão indo e assim por diante. Aqui a gente tem uma outra imagem aqui do meu lado, que é um outro parâmetro, provavelmente deve ser de umidade relativa, tem uma escala aqui dizendo, né? Provavelmente quanto mais perto aqui do roxo aqui, maior a umidade relativa, mais chance de provocar chuva, ou seja, para quem é especialista, ou até mesmo para nós que não somos muito especialistas, nós podemos entrar no site do INPE, impe.gov.br ali, cptec.imp, só botar aí no Google cptec.imp já vai aparecer. Vocês podem ver a imagem satélite, por exemplo, da superfície aí onde vocês moram, de aproximadamente 2 horas atrás, né? Cada imagem que o satélite tira passa por um processo de tratamento, depois de 2 horas ela fica disponível aí para vocês poderem ver como é que tá os céus aí de vocês. Se vocês forem subir a serra, quero saber se o dia vai estar limpo ou não. É bem interessante olhar essas imagens, certo, gente? Então a gente começou a construir nosso conhecimento sobre climatologia e vamos aí para os próximos passos aí para entender melhor a questão do clima, né? A gente falou muito aí de tempo, dos parâmetros atmosféricos, para daí então entender como é que é o clima mundial, por que tem tanto, o que são as outras influências, o que é maritimidade, o que é... tem muita coisa aí, tá bom? Um abraço para vocês.